Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão, sempre louvando a Deus, adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele tem sido bom em nossas vidas. Hoje eu estou com uma luz escrito aqui, inspire, né? Nós precisamos inspirar pessoas a buscarem a face do Senhor, a serem fiéis a Deus, a acreditarem nesse Deus que pode todas as coisas. E é um convite para você que está aí, ó, inspire. Seja um inspirador, uma inspiradora, que as pessoas possam olhar para você e possam se inspirar a buscar a Deus. Que você transborde amor e, como eu falei no último vídeo, que você largue as pedras. Pedras são pesadas, difíceis de carregar. As pedras também revelam os nossos pecados. Então que nós possamos deixar as pedras e dar mais abraços, inspirar mais pessoas a adorarem a esse Deus, a buscarem esse Deus e a acreditarem que existe um único Deus que olha por cada um de nós, para cada um de nós, de forma pessoal, de forma cuidadosa, de forma zelosa. Amém? Vamos hoje para o nosso momento de reflexão. Avançamos para mais um capítulo de 2 Samuel, capítulo agora 17, do versículo 1 ao versículo 5. E o tema que nós iremos falar hoje é o conselho de Aitofel. A Bíblia diz assim no versículo 1 de 2 Samuel 17. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Então a gente começa o texto, a gente começa esse capítulo 17, assim que Uzai se apresenta para Absalão, assim que Absalão coabita com as concubinas do seu pai, e isso era uma ruptura do relacionamento deles, isso era um requerimento do reino, isso era o fim verdadeiramente de Absalão. Não tinha mais como ele voltar atrás, porque alguém que se apossava do harém do rei era alguém que estava reclamando o trono e até mesmo tomando uma atitude que era agora irrevogável. Diante dessa atitude, chega o conselho de Aitofel e Aitofel diz para Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei. Aitofel agora se coloca na frente dessa batalha, comprando essa briga que na verdade não era dele, mas ele se coloca numa situação, por ter tanta raiva de Davi, por guardar tanta mágoa, ter tanto ódio no coração, ele se coloca para escolher 12.000 homens e ele se dispõe a perseguir Davi naquela mesma noite. Veja que o próprio Aitofel está disposto a ir atrás de Davi. E observo que pessoas, quando estão obstinadas, elas mesmas se colocam para ir atrás de alguma situação, para procurarem uma situação, para procurarem um caminho errado, porque elas estão obstinadas. E a obstinação é um pecado gravíssimo diante do Senhor, porque a pessoa não ouve mais ninguém, não ouve conselho mais nenhum, é uma pessoa que está determinada a fazer algo e muitas vezes é algo para o mal, é algo que vai trazer prejuízo a muitas pessoas. Aitofel está tão obstinado em acabar com a vida de Davi que ele pede para Absalão permitir que ele escolha 12 homens e ele se encarrega de estar à frente dessa tropa e ele mesmo buscar o rei Davi. Aitofel percebe que o rei exilado, o rei Davi, estava numa situação vulnerável. Então, por isso que ele propõe, ele aconselha Absalão a perseguir Davi e a permitir que esses 12.000 homens possam ir com ele. O versículo 2 diz assim: assaltá-lo-ei. O que significa isso? Pegarei ele de surpresa. O assalto é algo que você não espera. O assaltante chega de uma forma, o ladrão, como diz a Bíblia, vem somente para roubar, matar e destruir. Então, ninguém espera o ladrão chegar. Ninguém sabe quando será assaltado. Então, quando Aitofel usa esse termo, assaltá-lo-ei, significa pegarei de surpresa, né? Assaltá-lo-ei enquanto está cansado. A estratégia do inimigo em nossas vidas é tentar nos pegar quando estamos cansados, é tentar roubar a nossa fé, roubar a nossa alegria, roubar a nossa família, roubar qualquer coisa que seja importante para você num momento de cansaço, até de cansaço espiritual. Por isso que a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por isso que é tão importante, independente do que você ou eu estejamos vivendo, que nós venhamos a esperar em Deus. Porque se esperarmos em Deus, teremos as nossas forças renovadas e o ladrão não vai nos assaltar. Porque a intenção de Aitofel é pegar Davi desprevenido, cansado, para que ele pudesse assaltá-lo. Por isso que ele diz: enquanto está cansado e frouxo de mãos.
as suas mãos têm que estar sempre bem preparadas para a guerra. E sabe como é que a gente faz isso? Não com a arma do mundo, mas com a nossa arma espiritual. Mantenha nas suas mãos a espada do Espírito. Se você tiver nas suas mãos a espada do Espírito, nenhum assaltante, nenhum ladrão, nenhum obstinado vai conseguir atingir a sua vida. Porque aqui ele fala que Davi estaria frouxo de mãos, ou seja, sem a sua arma, sem a sua espada, e Davi era muito bom na espada. Então, a trama de Aitofel é que Davi estivesse cansado, Davi estivesse com as mãos desarmadas, para que ele pudesse assaltá-lo, atingi-lo, pegá-lo de surpresa. E aí o versículo 2 continua dizendo: espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Porque o que Aitofel pensou? Eu chego lá com 12.000 homens, Davi está frouxo de mãos e cansado. Ele pensa que todo o povo que está com Davi, os valentes de Davi, aquela tropa que foi leal a Davi, que permaneceram com ele, os seus guarda-costas, eles iriam fugir. E olha o que Aitofel propõe: eu matarei apenas o rei. Ele diz aqui no versículo 2, eu matarei apenas o rei. Aitofel, ele estava tão cego, ele estava tão encegueirado em acabar com Davi, que ele queria matar Davi com as próprias mãos. Tem pessoas que estão tão odiosas de uma situação que elas querem acabar com aquela situação com as próprias mãos. Só que a Bíblia diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Entregar o nosso caminho ao Senhor inclui pessoas que estão no nosso caminho. Então entregue ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então percebemos aqui a trama de Aitofel, o conselho de Aitofel, que era perseguir Davi, matar Davi, e isso faria com que fosse eliminada qualquer chance de Davi reassumir o trono. Por isso que ele pensou em matar apenas o rei. Os 12.000 homens que Aitofel solicitou provavelmente teriam facilidade, de derrotar as tropas cansadas de Davi. Então Aitofel era tão esperto que ele queria levar 12.000 homens fortes, bem disponíveis, para derrotar aquelas tropas que provavelmente estavam cansadas juntamente com Davi. Apesar de sua consagrada sabedoria, Aitofel subestimou a lealdade do exército enfraquecido de Davi, afirmando ferir o rei somente. Aitofel poderia destruir Davi num ataque surpresa, mas os guerreiros leais do rei não se dispersariam. O que Aitofel esqueceu é que Davi tinha guerreiros leais. A ideia de Aitofel é que ele iria apenas atacar o rei. E aqui, o versículo 2, quando nós acabamos de ler, ele diz: espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Ele estava contando com a deslealdade da tropa de Davi. Ele esqueceu que Deus sempre coloca pessoas leais ao nosso lado. O inimigo esquece que Deus levanta pessoas leais para permanecerem ao nosso lado. Então ele pensa que vai nos atacar, nos pegar de uma forma de surpresa, mas ele esquece que tem joelhos dobrados, intercedendo, orando por mim e por você. O inimigo esquece que existem pessoas na guerra com você. Você não está sozinho nesta guerra, Quantas vezes nós cantamos: sei que não estou sozinho nessa guerra, ele cuida de mim, ou melhor, ele luta por mim, não é verdade? Você não está sozinho nessa guerra, o Senhor luta por você, o Senhor luta por mim, ele cuida de você, ele cuida de mim. Nós precisamos entender que você não está sozinho, Davi não estava sozinho, mas Aitofel estava acreditando na deslealdade dos outros, porque tem gente que é assim, o caráter desta pessoa é ser desleal, e ele acha que todo mundo é igual, ele acha que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Ele esquece que sempre haverão joelhos que não irão se dobrar a Baal. Ele esquece que sempre haverão pessoas que não serão corrompidas por dinheiro, por posição, por nada neste mundo, mas serão movidas apenas pela fidelidade ao próximo e pelo amor a Deus. Elias, quando estava desanimado, Elias, quando estava com medo de voltar e por causa de Jezabel, o Senhor mesmo se revela a ele e fala para ele: Elias, ainda existem joelhos que não se dobraram a Baal. Ainda existem 7.500 pessoas que não se dobraram a Baal. E isso é maravilhoso. Ainda existem pessoas ao teu lado que não se dobraram a Baal. E aí, então, o versículo 3 diz: farei voltar a ti todo o povo,
pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. Então por isso que a mira dele, o canhão de Aitofel estava apontado para Davi. Porque a esperança dele era fazer voltar o povo. Ele não queria matar o povo. Por quê? Ele queria um reinado completo. Irmãos, o inimigo quando quer assaltar alguém, ele vai tentar atingir todas as áreas da sua vida. Ele quer um povo completo, ele quer uma situação completa para ele. Então ele pensou, eu só mato o cabeça, que é Davi. E eu levo esse povo juntamente comigo para que tenhamos um reinado agora de Absalão completo, repleto de pessoas fiéis e leais, né? Por isso que o versículo 3 diz que ele fala, farei voltar a ti todo o povo. Ele está prometendo a Absalão que ele só mataria Davi e o povo voltaria para ficar com Absalão. Essa é a ideia de Aitofel. E por isso que no versículo 3 ele diz, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. Ele sabia que Davi estava à frente daquela situação, porque ele era o rei escolhido por Deus. Então ele pensou, eu mato os escolhidos de Deus, eu disperso o povo. Qual a ideia sempre do inimigo? Eu acerto o pastor e o rebanho fica disperso. Não é assim? As ovelhas ficam dispersas. Versículo 4 diz, o parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Esses anciãos de Israel eram os conselheiros que vieram de Davi. Pessoas que tinham mais, não apenas mais idade, mas eu digo até mais experiência, porque nem sempre mais idade revela mais experiência. Eu costumo dizer que o que revela a experiência de alguém não é o tempo que ela está na estrada, né? Ah, eu tenho 20 anos de estrada, mas na verdade é o tempo que ela está lutando na estrada sem parar, sem desanimar, porque tem pessoas que têm 20 anos de estrada, mas já pararam, já desanimaram. Então o que importa é quanto tempo você está caminhando nessa estrada sem parar, né? Então os anciãos eram pessoas mais experientes, experientes de guerra, experientes de estratégia, experientes de conselhos, de sabedoria, né? Então esses anciãos, eles faziam parte dos conselheiros de Davi. Então não importa há quanto tempo você é convertido ao Senhor, há quanto tempo você conhece o Senhor. O que importa é você se manter firme nessa estrada e não sair dessa estrada jamais. Amém? Então você pode observar aqui no versículo 3, no versículo 4, que quando Aitofel diz, e farei voltar a ti todo o povo, né? Aitofel tentou convencer Absalão de que se ele matasse apenas Davi, as pessoas se aliariam a ele e a paz seria restaurada na terra. E o que mais se fala nos dias de hoje? Sobre paz. Qual a intenção do inimigo? Querer instaurar um governo de paz, estabelecer um governo de paz. Mas nós só temos paz em Jesus. Nós só temos paz se tudo for feito segundo a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus não há paz. Não há acordo de paz, não há tratado de paz fora da palavra. Nós precisamos sempre nos basear na palavra de Deus. E aqui no versículo 5, que é o último versículo que vamos meditar no dia de hoje, refletir no dia de hoje, diz assim, disse, porém, Absalão, olha que ele gostou do conselho de Aitofel, chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Ai, graças a Deus. Ele se agradou do conselho de Aitofel, mas ele mandou chamar também Uzai. Ele mandou chamar Uzai, porque ele sabia que também Uzai era sábio, Uzai era conselheiro. Ele sabia que Uzai era um homem cheio de sabedoria. Ele sabia que Uzai poderia ter um conselho diferente de Aitofel, um conselho melhor. E graças a Deus por isso. Graças a Deus quando você ouve alguém que tem um conselho muito melhor do que aquela pessoa que está ao seu lado há tanto tempo. E a impressão que você tem é que todos os conselhos que ela te dá são bons. Nem sempre é assim. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 12, versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Vou ler novamente para você, Provérbios, capítulo 12, versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Então, o que o justo pensa, e quem é o justo? É aquele que pratica a justiça, é aquele que não erra, não, é aquele que vive segundo a justiça da palavra. Porque nenhum de nós é justo. Se nós só praticamos a justiça quando praticamos a palavra. Então, o conselho de quem pratica a palavra são conselhos retos, caminhos de retidão, caminhos onde você vai se dar muito bem. Eu já aconselhei, já fui aconselhada. Irmãos,
quando você ouve o conselho de uma pessoa sábia e que te aconselha na palavra, o caminho é de vitórias. Quantos conselhos eu já dei a pessoas que, até mais velhas do que eu, que falaram pra mim, meu Deus, ainda bem que eu te ouvi. Eu sempre falo dessa questão da estrada, porque a gente pensa muito assim, olha a minha idade, olha a sua, né? Eu tenho muito mais idade que você, eu tenho muito mais experiência que você. Mas há quanto tempo você tá na estrada? No meu caso, eu me batizei dia 2 de setembro de 1995. Agora, em 2019, eu fiz 24 anos de batizada nas águas, convertida ao Senhor. Então, tem 24 anos que eu estou na estrada. Então, não importa a idade que você tenha, importa o tempo que você se mantém firme na estrada. Tem pessoas mais velhas que estão na estrada apenas um ano. Então, por mais que uma pessoa seja mais jovem, ela tem mais tempo na estrada, firme na estrada. Por isso que Paulo fala para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, porque Timóteo era um jovem pastor sábio, um jovem pastor conselheiro, porque ele conheceu a Jesus muito cedo, né? Porque ele recebeu Jesus em sua vida muito cedo. E isso é importante. Uma vez eu preguei numa igreja para os jovens e eu trouxe o exemplo de Timóteo, porque Timóteo, a sua mãe, ela era israelita, era hebreia, mas o pai de Timóteo não era, ele tinha pai grego. Então você vê como é importante, né, nós criarmos os nossos filhos, ainda que você não tenha um dos seus cônjuges, né, o marido ou a esposa na presença do Senhor, como é importante aquele que educa o seu filho na presença do Senhor, que ensina o seu filho o caminho do Senhor, mesmo que o outro cônjuge não seja cristão. Timóteo é fruto de uma mãe judia e de um pai que era grego, mas ele recebeu, Timóteo ficou com o conselho e com a sabedoria da sua mãe e da palavra de Deus. Então aqui no versículo 5 de Provérbios 12, você vê o finalzinho diz, mas os conselhos do perverso enganam. Ou seja, o que o justo pensa é reto, porque pensa segundo a palavra, mas quem é perverso, querido, vai sempre te aconselhar no engano. O conselho de Aitofel era um conselho enganoso. Era um conselho enganoso. Temos que ter muito cuidado com as pessoas que estamos ouvindo, com as pessoas que estão à nossa volta. Aitofel um dia foi uma bênção. Eu falei isso na última mensagem, né? Aitofel um dia foi uma bênção. Na nossa última mensagem aqui eu falei, não ouça conselhos mortais. Tem conselhos que são para a morte. São conselhos irrevogáveis. Um dia Aitofel foi uma bênção, mas ele não era mais. Então não se podia mais ouvir o conselho de Aitofel. Então nós vemos aqui no versículo 5 de 2 Samuel 17, que embora Absalão estivesse satisfeito com o conselho de Aitofel, ele não o aceitou imediatamente. Mas Absalão consultou a Uzai para ter uma segunda opinião sobre o assunto. E como eu disse, graças a Deus por isso, né? Sempre ouço uma segunda opinião. Eu acho que em tudo na nossa vida é importante você ouvir, principalmente quando você está para tomar uma decisão muito séria. É bom você, em primeiro lugar, ouvir a opinião de Deus. Você buscar em Deus, você buscar ao Senhor de forma muito íntegra, de forma muito pessoal. Você buscar, porque Deus fala conosco, através da palavra, através das circunstâncias, através dos sonhos, de profecia, de revelação, audivelmente. Mas é bom você buscar também conselhos de pessoas mais experientes, pessoas que não sejam como Aitofel. Um dia foram uma bênção, mas não são mais, né? Eu citei aqui Timóteo, e eu gosto muito de Timóteo porque ele era um jovem pastor, como eu falei aqui, e ele foi muito, muito bem visto, né? Eu quero abrir aqui com você, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, 1 Timóteo 3,12, Paulo fala assim para Timóteo, 4,12, 1 Timóteo 4,12, Paulo fala para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Você sabe o que é um jovem ser padrão de uma pessoa de 80 anos? Ser padrão para uma pessoa de 90 anos, de 70 anos? Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo estava dizendo para Timóteo que ele seria um excelente conselheiro, padrão para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Idade não revela caráter de ninguém. Aitofel já era um conselheiro idoso, mas o seu caráter já estava corrompido. Então eu me lembro muito de Timóteo. Os conselhos de Timóteo eram conselhos muito
muito especiais, né? Conselhos de verdadeiramente alguém que foi criado na presença do Senhor, até porque, voltando aí em Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 5, olha como é que Paulo dá graças a Deus pela vida de Timóteo, diz, 2 Timóteo 1,5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Viu o que eu falei pra você? Ele tinha uma avó cristã chamada Loide, uma mãe chamada Eunice, e estou certo de que também em ti. Então ele disse que Paulo, a lembrança que Paulo tem de Timóteo é de uma fé sem fingimento. A fé que habitou na avó, na mãe e agora nele. Olha a importância de nós educarmos os nossos filhos e os nossos netos na palavra de Deus. Mas, pastora, você não falou que o pai de Timóteo não era cristão? Atos capítulo 16, versículo 1, isso não estava na mensagem, o Espírito Santo me trouxe agora o conhecimento. Eu sempre preparo esse momento de reflexão um pouquinho antes da gente entrar aqui no canal do YouTube, no Facebook, mas o Espírito Santo me lembrou de Timóteo por causa de conselhos. Às vezes nós pensamos que só pessoas idosas podem aconselhar bem, e nem sempre é assim. Pessoas sábias podem nos aconselhar bem. Timóteo era super jovem, mas Paulo fala para ele que ninguém poderia desprezar a mocidade dele, que ele deveria se tornar padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, na pureza e no amor. Paulo fala que viu nele uma fé sem fingimento, assim como a de Loide e a de Eunice, que Loide era a sua mãe, a sua avó, e Eunice era a sua mãe. E Atos capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz assim, chegou também a Derbe e a Listra, né? Paulo chegando com Timóteo, ele levou consigo a Timóteo, melhor dizendo, e aí ele chega a Derbe e a Listra. Havia ali, em Derbe e Listra, um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Viu o que eu falei para você? Ali em Listra, em Derbe, Paulo encontra Timóteo, filho de uma judia crente, né? E filho de um pai grego. Mas o que prevaleceu na vida de Timóteo foi a fé de sua mãe, a fé de sua avó, como nós falamos aqui, voltando lá em 2 Timóteo, essas duas mulheres incríveis, porque as mulheres inspiradas por Deus, irmãos, e usando o seu poder de persuasão para o bem, elas são incríveis. A mulher tem o poder de persuasão, mas ela precisa usar sempre para o bem. A gente sempre lembra de Eva, lembra de Dalila, lembra de algumas mulheres que não usaram o Jezabel, principalmente, foi a pior das piores, né? Mas não usaram o seu conselho para o bem. Mas aqui eu tenho duas mulheres que foram exemplares. A mãe de Timóteo, Eunice, e a sua avó, Loide. Ou seja, provavelmente, voltando aqui em 2 Timóteo, no capítulo... 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5... O que eu posso entender quando Paulo fala para ele, pela recordação que guardas de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então o que eu entendo é que a avó de Timóteo, Loide, era a mãe de Eunice. Então Loide ensinou os caminhos do Senhor a Eunice. Eunice, provavelmente judia crente, se converteu ao cristianismo, mas o pai de Timóteo não, continuou grego. A sua fé também estava nos deuses gregos. Mas então, Loide e Eunice cuidaram da educação cristã de Timóteo. Ensinou para ele, olha, você deve servir ao Senhor, você deve acreditar em Jesus Cristo, ele é filho de Deus. E o que prevaleceu? A palavra. Porque a palavra sempre vai prevalecer. Se você tem um filho pequeno, leve-o à escola bíblica, leve para a casa do Senhor, ensine o caminho do Senhor para este filho, ainda que a tua esposa, que o teu esposo não sejam cristãos, creia que o que vai prevalecer é a palavra de Deus, como foi na vida de Timóteo. E voltando a falar de Davi, o que prevaleceu na vida de Davi? Será que foi o conselho de Aitofel ou será que vai ser o conselho de Uzai? Lembra de Provérbios 12:5? O conselho do perverso é um conselho que termina mal, né? É um conselho, como diz aqui, Provérbios 12:5, o conselho do perverso é engano. Então você precisa assistir o nosso próximo momento de reflexão para que você possa ver a quem Absalão ouviu. Uma coisa eu te digo no dia de hoje, não ouça o conselho de Aitofel. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas agora em tuas mãos.
Quero colocar a vida daqueles que estão me assistindo, a minha vida, pedindo ao Senhor que o Senhor venha derramando sobre nós a tua graça, a tua sabedoria, o teu amor e o teu entendimento. Que os conselhos que venham até nós sejam todos baseados na tua palavra. Guarda-nos e livra-nos de todo desvio. Em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste sobremaneira em nossas vidas. Que recebamos de ti no dia de hoje, Pai, a tua graça, a tua sabedoria, a tua vitória. Eu quero profetizar sobre cada vida que está aqui assistindo a este vídeo. Se você está sentindo nesse momento angústia, incerteza, insegurança, eu quero profetizar sobre a tua vida. Que você seja livre da angústia. Eu quero profetizar paz de espírito, certeza da vitória, certeza na tomada de decisões. Que você não fique com dúvidas, mas que você possa confiar no Senhor. Que você possa buscar o conselho de Deus e de pessoas que verdadeiramente temem ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida e te dê a paz. Até o nosso próximo momento de reflexão e que Deus abençoe a todos.